Olá, minha gente. Nós estamos hoje com o Felipe Basile. Ele também foi aluno meu, conseguiu aprovação na Polícia Civil neste último concurso, agora que aconteceu no começo de 2025. Mas a trajetória é longa e nós vamos ter aqui uma conversa para que você, que também tem vontade, né, de passar nesse concurso, se aproprie da experiência do Felipe para poder ajudar você na sua experiência e entender que não é um caminho fácil, mas é um caminho totalmente possível, né? Então, o Felipe, acredito eu, vai ajudar bastante vocês. Felipe, qual foi a nota que você teve na prova, Felipe? A prova oral, qual foi? Na prova oral, É. na prova objetiva, minha nota foi 76 e na prova oral minha nota foi, eu tirei nota 100. Só. Só 100. Então ele está aqui a prova viva de que isso pode acontecer, que seu sonho pode se tornar realidade. Então, o que que o Felipe vai trazer para a gente hoje? Felipe, eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória, não deixando de lado a parte que é pesada, ou que foi, assim, foram momentos ruins, porque houve os momentos bons, mas para as pessoas poderem saber que todo mundo vai passar por dificuldade, mas que é possível alcançar esse sonho. Tá ótimo. Então, primeiro eu agradeço a oportunidade. Eu queria deixar só registrado a minha solidariedade aos meus amigos que não foram aprovados nessa prova, tanto na prova objetiva quanto na prova oral. Eu vi o quanto os meus amigos eles estudaram, mas eu acredito que Deus tenha preparado algo maior na vida deles e que, se for o caso mesmo, se esse sonho ainda, se essa chama ainda da prova da Polícia Civil estiver acesa, que eles continuem estudando. Eu tenho certeza que a gente vai trabalhar junto. E para os meus amigos, para os meus colegas que foram aprovados, eu dou os parabéns aqui. Não foi fácil. Eu vi a evolução dos meus amigos, dos meus colegas, eu vi como eles evoluíram. Todo mundo que foi aprovado se dedicou muito. Eu sou prova disso, eu evolui muito nessa preparação. Então, só para deixar registrado aqui, professor. Isso. Até porque você também teve uma reprova, né, Felipe? Eu fui reprovado em 2022 e não foi fácil. Eu sei como que é esse sentimento de frustração. Não é fácil voltar a estudar, recomeçar, mas eu acho que é possível. Se a pessoa tiver aquela vontade mesmo de alcançar esse objetivo, ela vai conseguir. Tudo tem seu tempo. Acho que Deus faz as coisas no seu tempo. Então, se não deu certo, no futuro vai dar certo. É ótimo, porque isso mostra que a gente não pode desistir. Porque é assim, eu, com essa turma que passou agora, eu passei por todas as fases e o Felipe tem toda a razão. As pessoas estudaram muito, os aprovados e os não aprovados também. O problema é que prova não depende só de conhecimento, tem o ponto da sorte, sabe, de cair aquela pergunta que está fresca na sua cabeça. E tem muito emocional, não tem, Felipe? E muito emocional, principalmente na prova oral, mas a prova objetiva também é uma carga emocional muito grande, porque são anos de preparação, e aí você chega lá, você vê aquele monte de candidato, é aquela carteira desconfortável que você tem que fazer a prova, é o colega do lado comendo salgadinho, falando abobrinha, abrindo hambúrguer, então é difícil. Então, essa parte emocional, acho que é mais difícil até do que a própria, do que o próprio estudo em si. Nossa, Felipe, você falou uma coisa muito importante agora. Sabe por quê? Porque toda vez que eu vou trabalhar com vocês, que eu vou dar aula, eu sempre falo, gente, não fica com receio no dia da prova, vai dar medo. Eu acho que a palavra certa é essa, né? Dá um medo, aquele frio na barriga. Ai, será que eu vou conseguir? Tem que ir com medo, tem que ir com fé, tem que ir com segurança, porque não importa o resultado. Aquele que estudou até a prova fez o melhor dele. Se a pessoa tem essa consciência, eu fiz o meu melhor, ela tende. E a cobrança é grande, né, Felipe? Porque para você estar para um concurso, você acaba deixando muita coisa assim do social, da família.
tem um monte de coisa que você tem que deixar um pouco durante um tempo de lado para você alcançar. Então a cobrança acaba sendo muito grande, não é? Acho que o candidato acaba se cobrando muito mais do que as outras pessoas, né? A É, gente para você coloca fazer. esse objetivo na nossa vida e se a aprovação não vem, é uma frustração muito grande, mas isso a gente mesmo coloca esse peso nas nossas costas. Entendi. Por isso que eu falo que o emocional ele é muito importante de ser assim acompanhado junto com o conhecimento. Não é? Não pode ser deixado de lado. Isso é um ponto muito importante. E conta pra gente como é que foi para você no começo, quando você pegou o edital, via a quantidade de matéria que você tinha que estudar, como que você fez para se organizar? Como é que foi esse começo até que você entendeu o caminho certo para você? Quando veio a luz assim, para estudar especificamente para a Polícia Civil, porque eu só prestei um concurso na minha vida, foi o da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Eu falei, eu quero passar para esse concurso. Certo. Então, eu não tinha conhecimento, né, sobre o edital, eu fui pesquisar por conta própria. Quando eu vi o tamanho do edital, eu vi todos aqueles tópicos, eu falei, meu Deus, como é que eu vou estudar isso daqui? Então, ao longo dos anos, né, eu comecei a estudar mais ou menos em 2019. Eu fiz um cursinho preparatório online e esse cursinho ele foi me auxiliando a entender como que a banca funcionava, como que normalmente as perguntas eram colocadas ali. E com o tempo eu fui entendendo mais a prova, eu fui entendendo quais eram os tópicos principais, né? Não tem como estudar todo o edital várias vezes. Então, eu comecei a estudar, eu fiz um cursinho preparatório. Eu acho que, assim, a preparação para a prova, ela se dá antes da autorização, após a autorização e após a publicação do edital. Acho que são fases distintas. Sim. Então, a primeira fase, que seria antes da autorização, é aquela fase em que o candidato ele tem mais tempo para estudar. Então, pelo menos eu fiz esse cursinho, eu fiz mais de um cursinho preparatório, eu tinha um caderno para cada disciplina. Esse caderno eu usei até o final da minha preparação. Por exemplo, direito, as leis elas vão se atualizando, né? Por exemplo, o feminicídio deixou de ser um homicídio qualificado e virou um crime autônomo. Então, você vai atualizando no seu caderno, e os meus cadernos eu segui até o final da minha trajetória. Então, antes da autorização, eu acho que é o tempo que o candidato tem mais, assim, tem mais tempo livre para estudar, não tem aquela pressão. Pressão. É a fase de você conhecer a banca, conhecer a prova, faz o seu caderno, faz os seus resumos. Eu acho importante o candidato ele fazer o próprio material, não comprar vai um resumo pronto. Perfeito, perfeito. Que eu falo isso, gente, não compra resumo, faz o seu resumo, que é você, é a sua identidade ali. Nossa, maravilhoso. Ah, Eu fazia os meus resumos, os meus mapas mentais e, e antes da autorização, então você tem tempo para ampliar os seus estudos. A partir do momento que sai a autorização, você já tem menos tempo. Então é aquela fase que eu acredito que o candidato tem que aumentar a intensidade nos estudos, isso. vai centralizando naquilo que é mais cobrado, para que no momento que o edital sai, o candidato tem que estar preparado já para passar e passar muito bem. Quando sai o edital, tem pouco tempo, 3 ou 4 meses de estudo, que o candidato já tem que estar preparado, já tem que corrigir os erros. Então, acho que são fases distintas, antes da autorização e após. A São duas partir do coisas momento que muito sai o importantes que edital, você falou. Duas coisas muito importantes. Essa de a pessoa criar o seu material, porque não importa quantos cursinhos você faça, você tem os seus apontamentos. Fora isso, você vai percebendo o que você precisa estudar mais, estudar menos, que cada um de nós aprende as coisas de uma forma diferente. Aquilo que é fácil para você é difícil para o outro. Então, ter esse reconhecimento é extremamente importante. Achei muito importante essa sua fala. A outra coisa é, fez um cursinho, depois experimenta o outro.
todo mundo passa por isso mesmo, até que você se identifique com alguns professores. Isso é muito normal. Então, para ninguém ficar assim, ah, eu fiz cursinho, mas não adiantou nada. Não, não é assim. Todos adiantam. Depende de como você extrai aquelas informações. Essa organização do material e isso de ele estudar assim, não só assistir a aula, mas montar a teoria própria, fazer o próprio resumo, resolver questão de prova, gente, tudo isso é muito importante. Porque quando a gente fala lá no começo, o pessoal está começando, sabe, Felipe? As pessoas não acreditam muito na gente, não fa... porque eu dou essa orientação em sala de aula. Eu falo assim, não, gente, vocês têm de fazer isso, porque é uma questão de você se identificar com o seu material, com a forma como você entendeu, porque é isso que vai garantir a sua assimilação, porque é muito conteúdo, né, Felipe? Então, isso para o pessoal que está aqui Muito, assistindo é muito importante, muito importante. Seu depoimento está sendo maravilhoso, porque eu tenho certeza que se as pessoas entenderem isso que ele está falando, olha, é um caminho brilhante. E aí eu quero te perguntar uma outra coisa. Você fez o material, assistiu aula, estudou sozinho, que é foi muito significativo. Agora, uma outra coisa, como que você organizava nesse... Ah, outra coisa importante que você falou, que eu estava perdendo aqui, eu falei duas coisas, né? Então, essa primeira é da organização. A segunda é dar importância para o estudo prévio. Porque muita gente fala assim, ah, eu vou prestar para a polícia, mas eu vou estudar quando sair o edital só, porque tem aquela ansiedade que saiu o edital. Quando eu estou com os alunos que estão estudando e ainda não tem edital, eles começam a falar isso, eu falo, gente, é agora que vocês têm que estudar. E muita gente não consegue entender isso, porque acha que não adianta ficar estudando se não tem autorização para sair a prova, se não tem edital, e é justamente o contrário. Porque esse é o momento de você se conhecer, saber como você estuda melhor, como você pode se organizar, fazer todo esse trabalho que você teve para depois fazer revisão em cima de revisão, se for o caso, assistir mais aula para reforço, mas aí já é em cima de tudo que você construiu, né? Isso é muito importante de as pessoas saberem. E aí vem a minha pergunta, que é como que você organizou as matérias, porque são, né, várias. Então, como que você organizou ela, assim, ao longo da semana ou do mês? Como que você distribuía esse estudo? eu acho que tem que ter um mínimo de disciplina para conseguir a aprovação. Então, eu fazia da seguinte forma: eu tinha já um horário próprio de estudo. Eu não conseguia estudar muitas horas por dia, né, porque eu tinha minhas obrigações, mas eu deixava sempre horários fixos para estudar, todo dia. Então, eu deixava de manhã, deixava à noite, os horários para eu conseguir fazer o estudo, e eu me organizava. Assim, como o direito é a matéria que é mais extensa, eu sempre deixava direito para estudar. Vou estudar hoje direito e português. Vou estudar hoje só que direito penal, português. No outro dia, direitos humanos e criminologia. No outro dia, direito processual penal e raciocínio lógico. E assim vai, eu ia me organizando pelos tópicos, mas tem que ter muita disciplina, muita paciência, mas tem que se organizar, tem que ter um horário. A gente não tem um horário para se cuidar, para trabalhar, para ir na academia, tem que ter um horário para estudar, e esse horário tem que ser sagrado. Então, é basicamente disciplina e organização. E em tópicos, né? Em tópicos que eu dividia. Sim, sim, porque assim você não falha com nenhuma matéria e com nenhum item que está no edital, né? Porque quando a pessoa não se organiza assim, essa organização dele é excelente, gente, é top. Quando a pessoa não se organiza dessa maneira, ela acaba deixando de lado aquele conteúdo que ela gosta menos. Em geral, quem vai prestar essa prova gosta menos ou de informática ou de português, né? E aí fala assim: ah, eu não vou estudar isso aí hoje que eu tô com preguiça. Mas se você se obriga naquele dia que você estipulou para você a ver aquela disciplina, você não deixa de estudar tudo o que você precisa, porque não é uma questão de gostar ou não, é uma questão de precisar acertar. É simples assim. Meus Sim, filhos, quando eram pequenos, Felipe, eles falavam assim: ai, mãe, eu não quero ir para escola, eu não gosto de estudar. Eu falava para eles: não é para você gostar. Quem disse que é para você gostar? É para você aprender. Você tem de ir e aprender. Gostar é uma outra coisa.
Ao longo da vida você vai vendo o que você gosta mais, o que você gosta menos, e você vai se formando como indivíduo, como pessoa. Eu falo isso pra ele desde pequenininho. Aí você vai ser uma pessoa adulta e vai ter as suas escolhas, mas agora não é para gostar, é para aprender. E é a mesma coisa para quem estuda para concurso. Não tem que gostar, você tem que saber aquilo, você quer aprovação, acabou, não tem o que discutir, né? Eu acho isso muito maduro maduro de se fazer, de se pensar. Eu acho que com o tempo, assim, a matéria que eu menos gostava era informática. Mas com o tempo eu fui pegando apreço pelas disciplinas. Então eu gostava até de estudar a informática, raciocínio lógico. No começo eu fiquei meio assim, mas com o tempo eu fui gostando de estudar. Eu tinha até prazer em estudar direito, português. Eu gostava. Então, com o tempo a pessoa vai se acostumando e vai gostando Do de estudar. conteúdo, né? Você sabe que eu tô rindo, porque assim, muitos alunos falaram para mim, professor, eu aprendi a gostar de português. Eu Sim, falo isso porque eu sou professor de português, né? Mas não é porque eu tô falando isso porque eu dou a matéria. É porque, de verdade, a maioria das pessoas, a maioria, não todos, né? Não gostam mais é de português mesmo. Eu concordo com ele. Informática é mais chato. Mas, enfim, a maioria não gosta muito de português porque eu até entendo, porque o português que você tem que estudar para fazer a prova não é esse português que a gente usa todo dia. Porque o que se pede na prova é a parte teórica, vamos dizer assim, não é? É como deve ser o padrão. E a gente usa a nossa linguagem de uma forma muito distante, assim, das normas, né? Então, traz aquele impacto. Ah, mas eu falo assim, tem que escrever assado. Fora isso, tem os outros tabus com o português, que a pessoa acha que ela tem que interpretar tudo que ela está lendo, mas enfim, isso é uma outra história. Então é tudo uma questão de aprender a resolver questão também. Não tem essa fase, Felipe, que primeiro tem a teoria que você tem que entender. Aí você vai galgar para uma outra fase, que é essa de aprender a responder questões. Porque eu acho que essa é uma fase de extrema importância. Porque o que que acontece? Veja, se eu estiver falando besteira, você fala. Quando você está estudando teoria, é uma coisa. Você assistiu a aula, é uma coisa. Você entendeu. Quando você pega a questão de prova, parece que você fala assim, "Mas da onde que saiu isso? Eu entendi a aula, mas não consigo responder a questão." Não tem esse momento? e acho que o principal aqui é estudar por questões. Eu acho que foi o método de estudo que mais me ajudou estudar pelas questões anteriores. Você vai se acostumando, né, com a banca, com a prova em si. Então, é de suma importância estudar por questões também, desde o começo. Eu sempre estudei por questões. Eu acho que isso daí é Perfeito. fundamental. É o básico, é o básico. Fazer É as questões, sim. Pegar as perfeito, provas perfeito. Porque anteriores. você sabe que eu até falo para aluno assim, gente, eu estou dando a teoria aqui, não chega na sua casa, faz um resumo disso aqui, mas não vai pegar livro. Tem gente que fala assim, mas que gramática que eu compro? Para com isso aí. Faz aquilo que a gente está falando, feijão com arroz, Não e vai adianta. resolver as questões e descobrir ali como pensar. Até porque, sabe, Felipe, agora eu vou falar até um pouco de português mesmo, de forma proposital, porque às vezes as pessoas não escutam a gente, aí tem um aluno aqui que vai colaborar com o que eu vou dizer agora. Quando a gente vai dar aula para concurso público, a gente não pode, especialmente em português, chegar para a pessoa e falar assim: olha, gente, substantivo é a palavra que dá nome para os seres e para as coisas. E agora, a partir da minha explicação, pega a frase e descobre o substantivo aí. A maioria das pessoas tem vindo com muita dificuldade, sabe, Felipe? Não sei se foi o seu caso, eu realmente não sei, mas também não importa. Eu tô dizendo assim que muitas pessoas chegam com muita dificuldade em língua portuguesa sem saber reconhecer, não lembra mais, enfim, não consegue reconhecer o verbo da oração, o que é um substantivo, o que é um adjetivo. E que eu falo que essa parte é a mais importante de todas, porque quando você entendeu bem essa parte inicial de português, não é substantivo, adjetivo e tal, e como as palavras se organizam na oração, aí você vai ter mais habilidade para aquilo que vai ser cobrado de você, pontuação, concordância, enfim, a parte mais, vamos dizer, pesada, né? E aí você entende como fazer esses raciocínios. Então eu não posso ser responsável para chegar numa aula e falar, ó, a regra é essa. Ó, por exemplo, concordância verbal, que é uma matéria um tanto quanto extensa. Eu posso chegar na aula e falar assim, gente, concordância verbal é fácil. Você reconhece o sujeito e o verbo tem que combinar com ele. Então vai ficar no singular ou no plural. Se eu der uma aula dessa, você não vai sair da aula sabendo fazer nada, não é? Você não vai conseguir responder questão com esse É, raciocínio.
Eu tenho de mostrar os raciocínios, Não. como que você tem que pensar. Eu faço, pelo menos eu me proponho a fazer isso em aula e não ficar só na regra seca, para você não ter essa sensação de que eu dei a aula, você vai pegar a regra, tá bom, agora o que que eu faço com isso aqui? Não é? Como é que eu ponho isso na prática da questão? Existe uma distância aí, não é? Então, é por isso que eu me preocupo muito em mostrar como vocês têm de pensar para responder. Só que se você não pegar a questão e não passar por esse momento, você nunca vai entender nem o que eu estou falando. Não é isso? É a prática da questão mesmo. Até vocabulário repete, né, Felipe? Na E prova. acho que o português e o raciocínio lógico, acho que o português e o raciocínio lógico tem que fazer muita questão, tem que fazer muito exercício, tem que repetir, tem que ter muita repetição, porque uma hora entra na cabeça. Eu também tinha muita dificuldade, muita dificuldade, mas eu consegui aprender, eu consegui melhorar, mas tem que fazer muito exercício. Português e raciocínio lógico, que são as disciplinas da prova, tem que ter muito exercício, muita repetição, para que o candidato ele se acostume, ele consiga enxergar, né, por exemplo, achar um verbo, achar um. Parece que é até fácil, mas chega na hora da prova, não é fácil. Então, Não. tem que ter essa repetição, tem que ter um professor, né, uma professora que vai te orientar. Eu acho que é importante ter professores que conheçam, né, a A banca, banca. que saibam como que funciona a prova, que eles vão te orientar. Não vai passar uma coisa que nunca vai ser cobrado. Então, é importante também se aproximar daqueles professores, daqueles profissionais que já estão acostumados com a prova. Certo. Então, tem que estudar muito também. Perfeito, perfeito. Eu acho que a gente vai ajudar bastante gente com tudo isso que você falou. Foi muito bacana. Ó, eu fico muito grata a você por ter me concedido, né, essa conversa. Eu acho que a gente pode ajudar bastante gente com ela para que as pessoas entendam de quem isso, assim, percebam que não é o professor mais falando agora, é aquele que foi aprovado na prova, que passou por tudo que você tem para passar, ou está passando, a depender do seu momento, não é? E você pode se apropriar das informações que o Felipe deu, porque eu entendo que tudo que ele falou serviu como dica para você pensar no seu dia a dia e adaptar a experiência dele para a sua experiência. Felipe, foi um prazer conversar com você. Eu fiquei muito feliz com a aprovação de vocês, mas eu fiquei muito feliz mesmo, né? Porque é o que eu falei, vocês investem tempo, dinheiro, muito foco, muita esperança, essa coisa do emocional toda voltada para a prova, e isso é como eu sempre falo, a gente só alcança resultado quando a gente se esforça. Não adianta falar que, é porque o cara, olha, o cara provou nem estudou direito. É mentira isso aí, né? É mentira, porque você tem realmente que ter foco naquilo que você quer, né? E como ele foi muito assertivo, tem que ter paciência. É de pouquinho em pouquinho que você vai alcançar um bom resultado. Felipe, muito obrigada, muito sucesso para você. Eu quero ver se no dia da posse de investigador eu consigo ir lá na porta, porque a gente não pode entrar, não é? Então, como eu quero ver se eu consigo ir lá ver o pessoal, porque a maioria daqueles que estudou comigo estudou para investigador, e a posse do pessoal de perito e de escrivão eu assisti pelo YouTube. Mas é muito emocionante. Eu fico muito feliz quando eu vejo vocês lá. Nossa, gente, mas é muita felicidade mesmo, porque é o que eu sempre falo. Eu passo com vocês por todas as etapas, então eu vivo isso com vocês e eu sei o quanto que é pesada a carga, mas ela pode ser alcançada, né? Eu agradeço aqui a oportunidade. Só uma dica aqui, uma dica final para os colegas, para quem está estudando, para quem está começando a estudar, tem que se dedicar muito, muito, mas não deixe de passar um tempo com as pessoas que você ama, com as pessoas que vão te apoiar, sendo aprovado ou não, com a sua família, com seus pais, com seus maridos, esposos, seus filhos. Nosso tempo é limitado, então saber usá-lo é um privilégio, né? Meu pai ele faleceu, faltando 5 dias para a prova,
objetiva. Então, passe um tempo com as pessoas que você ama, que isso é a melhor forma de você usar seu tempo. Fiquei até emocionada. Que difícil, hein? Sim, Que não foi difícil. fácil. Cada um tem uma história, cada um teve os seus obstáculos. Eu tive o meu. Muito obrigada, Felipe. Que depoimento bonito. Muito obrigada mesmo, de coração. E a gente espera que a gente alcance as pessoas e ajude as pessoas a entenderem o processo antes de passar por eles, porque esse entendimento ajuda bastante, fortalece bastante a pessoa a querer e a entender que ela pode, né? Então, mais uma vez, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Sucesso, muita felicidade na sua vida. Muito obrigado, foi um prazer.